Eu declaro que, em nome de Jesus, essa vai ser uma semana de vitória. Que nesse momento o Senhor está abrindo o seu caminho, está abrindo as portas e está te conduzindo pelos lugares certos. Você está começando a sua semana do jeito certo, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a oração que nós vamos fazer daqui a pouco. E sabe de uma coisa? Tudo que começa certo, termina certo. Amém? Talvez você tenha acordado hoje com a sensação de estar vivendo tudo de novo, tudo novamente. As mesmas lutas, os mesmos erros, as mesmas promessas que fez para si mesmo e não cumpriu. Mas olha, Deus não te deu mais um dia para repetir o passado. Ele te deu um novo dia para que você viva um novo começo. E quando eu falo sobre recomeçar, não é sobre mudar tudo de uma vez, nem sobre fingir que nada aconteceu. É sobre parar de viver no automático, parar de se esconder atrás das desculpas e começar a olhar para a sua vida com a sinceridade que Deus espera de quem quer ser transformado. Tem gente que começa a semana tentando mudar o mundo, mas continua ignorando o que precisa mudar dentro de si mesmo. Deus quer que você melhore sim, mas Deus não está te chamando para ser melhor do que ninguém. Entenda isso. Ele está te chamando para ser melhor do que você foi ontem. Essa é a verdadeira santificação. O processo diário de se aproximar mais de Deus, de deixar para trás o que te suja, o que te cansa, o que te afasta da presença dele. Sabe o que é interessante? Quando a gente começa a buscar essa mudança, quando a gente se dispõe a isso, vem uma voz dizendo que não vai adiantar, que a gente já tentou antes, que já falhou, que não tem mais jeito. Mas é justamente aí que Deus age. É quando você reconhece as suas feridas que Ele começa a curá-las. E é por isso que eu quero falar hoje sobre um homem coberto de feridas, um leproso, que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Esse homem é mencionado nos evangelhos, um dos encontros mais fortes de Jesus com alguém impuro. Naquela época, a lepra não era só uma doença. Ela pode dizer que ela também era uma sentença social, porque quem era leproso era expulso da cidade, afastado da família, proibido de se aproximar de qualquer pessoa. O leproso tinha que viver isolado, com vergonha, coberto de dores e principalmente coberto de culpa. Mas o texto diz que ele se aproximou de Jesus. Isso por si só já pode ser considerado um ato de fé e de coragem. Ele sabia que pela lei não podia chegar perto das pessoas. Mas quando a alma clama por Deus, irmãos, nem a distância, nem a vergonha conseguem impedir essa aproximação. Ele arriscou tudo por aquele encontro com Jesus, pois ele teve fé e entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Ele não falou assim: se o Senhor puder, me cura. Não, ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Você entende a diferença? Ele reconheceu o poder de Jesus, mas ele também se rendeu à vontade dele. Ele não exigiu, ele se colocou diante de Cristo com humildade, vulnerável, ferido, mas cheio de fé. E o que Jesus fez? Jesus tocou aquele homem. O toque de Jesus era tudo o que aquele homem nunca mais imaginou sentir. Ninguém tocava em um leproso, ninguém chegava perto deles, mas Jesus chegou. E naquele toque, que eu posso chamar de um toque de amor, de compaixão, de misericórdia, naquele toque a cura aconteceu. A carne do homem foi restaurada. Mas além disso, além do que os olhos podem ver,
a dignidade dele foi restituída. Jesus não apenas limpou as feridas do corpo, ele limpou o peso da alma. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você hoje. Tem muita gente vivendo com feridas que muitas vezes não aparecem por fora, mas que estão sangrando por dentro. Feridas da culpa, do arrependimento, da distância de Deus, feridas provocadas pela vida que você carregou até aqui, pelas decisões erradas, pelos pecados que ainda te aprisionam. Mas se hoje você decidir se aproximar de Deus, com o mesmo coração daquele homem, reconhecendo que precisa ser curado, ele vai tocar em você também. E esse toque, ele muda tudo, irmãos. Porque Jesus não tem nojo da sua história, ele não tem repulsa pelo que você fez, ele não se assusta com o seu passado, ele não se afasta das suas falhas. Ele te vê por inteiro e ainda assim ele estende a mão na sua direção. Talvez você olhe para si mesmo e diga assim: ah, pastor, mas eu pequei demais. Deus responde: então é você mesmo que eu quero restaurar. A graça de Deus não é para quem nunca errou, é para quem reconhece que precisa ser perdoado. Para quem tem o encontro verdadeiro com Deus e o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo. A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é aí que começa o verdadeiro recomeço em Deus. Quando você para de fingir força e começa a pedir ajuda. Porque enquanto você tenta esconder suas feridas, elas continuam te machucando, elas continuam crescendo. Mas quando você as entrega para Deus, ele começa o processo de cura. E a cura de Deus é completa. Mas tem uma coisa importante aqui. Aquele homem não pediu para Jesus só aliviar a dor. Ele pediu para ser purificado. Ele não queria só um alívio, ele queria transformação. E é isso que falta para muita gente. As pessoas querem o consolo, mas não querem mudança. Elas querem receber o alívio da culpa, mas não querem o arrependimento, a mudança verdadeira, sabe? Elas querem ser vistas como corretas, mas não querem ser transformadas de dentro para fora. Viver uma vida reta diante de Deus não é ser perfeito, mas é sempre, e eu repito, sempre viver uma vida tentando imitar a Cristo e seguindo a palavra de Deus. É ser transparente, é reconhecer que você precisa melhorar, é querer se libertar do pecado, não para parecer melhor do que os outros, mas para se aproximar mais de quem Deus quer que você seja. Ser mais correto do que você foi ontem, mais paciente, mais honesto, mais justo, mais calmo, mais tranquilo. Quando você vê alguém julgando demais as pessoas, apontando demais os erros, é sinal de que essa pessoa está tentando desviar os olhos das suas próprias feridas. E às vezes é isso que a gente faz também. Nós apontamos para o outro para não precisar encarar o que precisa mudar aqui dentro. Mas Deus não trabalha com disfarces, com máscaras. Deus trabalha com verdade, com sinceridade. Ele não cura aquilo que você esconde. Ele cura o que você confessa para Ele. Deus pode pegar uma vida cheia de feridas e transformá-la em um testemunho. Ele pode pegar um coração cheio de culpa e encher esse coração de paz. Mas para isso, você precisa parar de viver no automático. Precisa parar de apenas cumprir tabela espiritual. Ouvir mensagem, orar por obrigação, ler apenas para dizer que leu a Bíblia. Deus quer algo vivo entre vocês dois. E se você hoje está ouvindo essa mensagem, é porque Ele está te chamando de volta. E eu não estou falando aqui de religião, tá? Eu estou falando de relacionamento.
Deus não quer que você viva um ritual, mas Ele te chama para um recomeço. E talvez você nem perceba, mas esse recomeço já começou agora, enquanto você está ouvindo essas palavras e enquanto você sente que Deus está falando contigo. E eu quero te falar sobre algo que nasceu justamente enquanto nós, aqui do Ministério Minuto com Deus, pensávamos nesses períodos em como a gente precisa parar e ouvir a voz de Deus no meio dessa correria louca do dia a dia. Foi assim, com esse propósito, que nós criamos os nossos e-books devocionais. Um deles é Uma Palavra para Cada Dia. Esse livro reúne mensagens e reflexões que nasceram em momentos de oração, de silêncio e de busca pela presença de Deus. São palavras que primeiro falaram comigo e que agora podem falar com você também. Aí, através do seu celular, do seu computador, você encontra esse e-book no site livrariapropósito.com. O link vai estar aqui, fixado aqui no comentário. Além de te abençoar, a sua leitura também ajuda o canal a continuar levando esperança e fé para mais pessoas. Eu creio, sabe, irmãos, que esse conteúdo vai fortalecer você mentalmente e espiritualmente todos os dias. Agora vamos voltar aqui para esse momento. O leproso foi curado, mas Jesus pediu que ele fosse até o sacerdote e mostrasse para o sacerdote o que tinha acontecido. Sabe por quê? Porque o milagre precisa ser testemunhado. Aquele homem que antes andava escondido, agora seria visto curado. E é isso que Deus quer fazer com você também. Deus quer que as pessoas vejam a diferença que o toque dele fez na sua vida. Não para você ficar orgulhoso, não para a sua glória, mas para a glória dele. Então, se você começou essa semana sentindo que ainda está distante de Deus, volte hoje mesmo para a presença dele. Deus ainda tem planos e sonhos para você. O pecado pode ter deixado marcas, mas a graça é mais profunda que qualquer ferida. E o mesmo Deus que tocou aquele homem, toca em você agora. Não com condenação, mas com amor, com perdão e com recomeço. Feche os olhos um pouco. Respira fundo. Pensa nas coisas que você precisa deixar para trás, nas atitudes que você quer mudar, nos pensamentos que estão te afastando de Deus. E agora, no seu coração, diga assim: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Ele quer te purificar. Essa é a vontade do Senhor. Ele quer te limpar de dentro para fora. Quer te dar uma nova mente, um novo coração, um novo começo. Porque toda vez que você se arrepende de verdade, o céu se alegra. E cada passo que você dá em direção a uma vida mais reta é um passo a menos em direção ao abismo. Não se compare com ninguém, não se culpe por aquilo que você já passou, pelo que você enfrentou. Apenas decida hoje viver de forma diferente, mais consciente, mais leve, mais perto de Deus. Escreva aqui nos comentários: Senhor, me purifica. E depois escreva o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Você não precisa ser perfeito para ser amado por Deus, mas precisa ser sincero para ser transformado por Ele. Deus, sabe, irmãos, Ele está em busca daqueles que reconhecem que precisam de santidade e das pessoas que buscam por ela a cada dia. Então, que essa semana que está começando seja o início de um novo tempo na sua vida. Seja uma semana de recomeço, de arrependimento genuíno, de decisões firmes e de uma fé viva. Porque quem caminha com Deus pode até tropeçar, mas nunca fica ali caído. Quem confia nele pode até se sentir cansado às vezes, mas sempre encontra força para continuar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Amém?
Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, escreva o nome dela aqui nos comentários. Pode ser o seu filho, sua filha, seu cônjuge, alguém da igreja que te ofendeu, que te magoou, e você percebe que está aí remoendo isso no seu coração, ou se existe alguma situação que tem te trazido tristeza, dor, coloque ela aqui nos comentários. Nós vamos orar juntos aqui uns pelos outros. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida e por essa nova semana que o Senhor nos permite começar. Obrigado porque o Senhor não nos trata conforme os nossos erros, mas o Senhor nos vê segundo a tua misericórdia. Hoje nós nos colocamos diante de ti, assim como aquele homem ferido se colocou diante de Jesus, pedindo: se o Senhor quiser, pode nos purificar. Oh Deus, purifica o nosso coração, Pai. Nos limpa do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da indiferença. Nos ajuda a viver de maneira reta, não para parecer melhor do que ninguém, mas para sermos realmente melhores do que nós mesmos fomos ontem. Nos ensina a abandonar o pecado, a renunciar àquilo que nos destrói e a escolher o que agrada ao teu coração. Nos dê força para resistir às tentações. Nos dê sabedoria para tomar as decisões certas. Nos dê humildade para reconhecer os nossos erros. Ó Senhor, toca nas nossas feridas, Pai. Cura aquilo que está escondido. Restaura aquilo que foi quebrado, que só o Senhor conhece. Faça de cada queda que nós passamos um aprendizado e de cada dor um ponto de partida para uma nova história. Eu oro por quem está ouvindo essa mensagem agora e sente que não tem mais forças para continuar. Oh meu Deus, renova esse coração, Senhor. Sopra sobre essa irmã e esse irmão um fôlego novo. Mostra que o Senhor ainda quer, ainda pode e ainda vai fazer algo novo. Eu oro por cada família representada aqui, por cada casa, cada filho, cada mãe, cada pai, cada pessoa que está nesse momento tentando se reerguer na fé. Abre as portas, restaura relacionamentos, traz reconciliação. Eu oro por quem está lutando contra os vícios, contra a culpa, contra hábitos que afastam ele da tua presença. Mostra a essa pessoa que é possível sim vencer, porque em ti nós somos mais que vencedores. E eu oro também, Senhor, por essa pessoa que está com o coração pesado, cheio de preocupações, com medo do amanhã, tomada pela ansiedade. Lembra a ela de que o Senhor está no controle, de que nada foge ao teu olhar e que todo novo começo nasce quando nós entregamos o controle da vida nas tuas mãos. Abençoa a nossa semana, Pai. Que seja uma semana de paz, de equilíbrio, de bênção, de vitória, de recomeço. E que cada passo, cada escolha, cada decisão que nós tomarmos nos aproxime mais de Ti. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Receba o toque de cura de Jesus sobre a sua vida. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui ou expressar a sua gratidão pelo trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que é o CNPJ,
está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana, que Ele te conceda graça, unção e misericórdia. Até o nosso próximo vídeo.